Fala aí, galera. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, vamos aqui para mais uma aula de robótica, onde a gente vai poder dar continuidade ao vídeo que a gente viu na aula passada, né? Deixei aí, postei para vocês um vídeo que falava sobre peças, sobre alguns equipamentos que são utilizados dentro da robótica. Sendo que a gente já falou aqui, né? Já falamos em outras aulas, que a robótica é um setor muito grande, né? Muito amplo. E na realidade, você tem que saber, se você for, né, ser um profissional dentro da área de robótica, dentro da mecatrônica, dentro mais específico da robótica, você precisa saber qual setor da robótica você vai realmente se especializar. Por que que eu estou te falando isso? Porque existem diversos setores, muitos deles, na grande maioria, interligados com a mecatrônica e alguns deles ligados à robótica. Então, vou dar um exemplo aqui bem simples, né? Já baseado aí no nosso slide, que eu coloquei aqui para a gente ver. As peças e equipamentos voltados para a automação industrial, né? Um exemplo simples, é um setor da robótica, né? Ali você vai encontrar diversos tipos e funções de profissionais que só trabalham naquele setor de robótica, de automação industrial. Mas tem aquela galera que só vai trabalhar com programação na robótica, né? Então, se você, claro, for vir a trabalhar em algum ramo desse, você tem que se especializar em um setor da robótica, que tem vários, são muitos deles. E aqui eu venho apresentar para vocês um dos elementos que compõem um setor desses, né? Um dos setores desse da robótica hoje industrial, que eu vou usar como exemplo aqui o famoso servomotor, né? Que é um dos elementos que compõem a robótica no ramo e com projetos utilizando Arduino. Lembrando vocês que o Arduino, por ser muito popular, por ser uma placa tão simples, mas que abrange tantos projetos, ela é uma de muitos e outros, vários outros elementos que vão fazer parte da automação industrial, né? O Arduino é apenas um, mas existem outros que vão alimentar, né, a quantidade de projetos automatizados. E para falar aqui um pouco do braço robótico, né, que é esse aqui que eu estou mostrando aqui no nosso slide, eu vou contar para vocês aqui alguns detalhes, né, que vão enriquecer um pouco aqui essa aula e para a gente poder se atualizar, né, e fazer alguns exercícios que a gente vai fazer aí durante algumas outras aulas. Muito bem, então, olha só, esse elemento aqui, né, esse equipamento, esse conjunto de elementos, a gente chama de braço robótico. Lembrando vocês que o braço robótico, na realidade, ele é representado, minimizado pelos projetos de Arduino desta maneira. Mas braço robótico mesmo, ele é um projeto, são tipos de projetos bem maiores. Se você um dia vier a trabalhar na área de entregas, encomendas, dentro de uma indústria, por exemplo, você vai, de fábricas grandes, né? Você vai encontrar diversos braços robóticos, só que com uma dimensão muito maior. Braços que carregam equipamentos pesados, braços que fazem o deslocamento de um equipamento para outro, braços que fazem transportes de elementos de uma esteira para outra. Então são muitos, quem for da medicina, né, braços que fazem separação, por exemplo, ali de componentes, de frascos, de remédios. Então a indústria, as fábricas, né, elas utilizam o braço, o braço robótico, como sendo um dos elementos primordiais na rotina daquela indústria. E é o quê? Um braço
robótico é um dos elementos da automação industrial. Então, esse braço que eu coloquei aqui, ele é típico do Arduino, né? Muitos já devem ter visto. Se já não viram funcionando, veremos, né, em breve, com o passar do tempo. A ideia é a gente fazer projetos, né, dentro das aulas de robótica. Então, esse braço aqui, ele tem um funcionamento bem parecido com o braço de uma indústria mesmo, né? Ele tem a missão, digamos assim, né, o funcionamento de fazer giros, né? Sejam eles de 90 ou 180 graus, ou alguns fazem também de 360 graus, que é o entorno completo, né? É o giro completo no seu eixo. Tem o giro de 180 graus, que alguns servos fazem exatamente isso, 180 ou 90 graus. E a forma, né, a maneira dele trabalhar é exatamente assim, né? Descendo, ó, vou começar a riscar, ó, descendo esse braço ou subindo este braço, né? Ele sobe ou desce. Ou ele gira para um lado ou ele gira para o outro, tá? Sempre nessa movimentação. Aí você pode me perguntar, mas como é que ele faz isso? Né? Como é que esse braço faz mexe para um lado, mexe para o outro? É porque, amigos, o que acontece? Aqui a gente tem um elemento fundamental para que um equipamento, uma peça, melhor dizendo, uma peça que vai fazer com que esses giros possam ser reais, que é o famoso servo motor. E quem é esse servo motor? Ó, vou te mostrar. Aqui, ó, tem um aqui, tem outro aqui, tá vendo aqui? Tem um outro lá atrás, tem um lá atrás. E tem um que fica aqui embaixo, ó, é porque não dá para ver, está escondido, fica aqui embaixo, que vai fazer com que esse eixo todo aqui faça o giro, né, de um lado para o outro. E aí esse servo motor nada mais é do que um marcador de passo, né? Só que de uma maneira bem simplista, né? Bem minimizada. Esse servo ele faz giros, né, de um lado para o outro até um certo limite. E é claro que ele não tem força para levantar, por exemplo, alguma coisa pesada. Contanto que o projeto Arduino, né, essas peças que complementam, né, os projetos feitos em Arduino, não são peças de ferro, por exemplo, né, de alumínio. Se você for parar para analisar, isso daqui, ó, é um MDF, né, é um papelão grosso, pode ser alguns acrílicos, por exemplo, tem braço de acrílico. Você tem aqui algumas conexões, né, que vão justamente facilitar para que esse braço suba ou desça. E aqui atrás tenho aqui a conexão da minha placa de Arduino. Olha ela aqui, ó, Arduino. Então é aqui que vai funcionar o sistema de comando, que esse é um outro assunto que a gente vai ver depois. Então o sistema de comando, né, claro que é a nossa famosa programação que será desenvolvida pela plataforma e pelo aplicativo do Arduino, usando código, né? Ela vai nos orientar a saber o que esse servo vai fazer. Para isso, a gente precisa de um outro elemento. Que outro elemento pode comandar isso aí, além de eu programar, né, esses movimentos? Vai ser o nosso famoso controle. Claro, se eu quero controlar esse braço para cima e para baixo, para um lado e para o outro, eu preciso de um controle. Esse controle vai executar uma tarefa que já está pré-programada pelos meus códigos desenvolvidos lá na plataforma do Arduino. Ok? Então, aquele sketchzinho, né, os sketches que eu vou montar
que são a sequência de códigos com as pinagens corretas, com os comandos corretos, eu consigo fazer esse braço se movimentar. Então, o servomotor é a essência desse braço, porque é ele que vai dar força para que ele abra ou feche, para que ele gire para um lado, para que ele gire para o outro, tudo isso baseado no servomotor. E como é que esse servomotor, como é que um motor funciona? Alguém consegue me dizer, me explicar? Como é que eu faço um motor funcionar? O motor do carro, por exemplo, é um motor gigante, né? Como é que ele funciona? Como é que como é que eu ligo ele, né? Na realidade, como é que ele faz? Como é que ele funciona? Na realidade, todo e qualquer motor, ele tem uma base de funcionamento, princípio de funcionamento. Sendo que o princípio de funcionamento de um motor, ele depende da sua corrente. O motor ele é baseado numa determinada corrente, de acordo com a força que a tensão é aplicada nesse motor. Então, meus amigos, eu posso dizer assim, o motor, por exemplo, vamos falar de uma coisa maior. O motor de bomba de piscina, por exemplo, quem tem piscina em casa, tem que fazer troca da água, não é isso? Tem que trocar água de vez em quando, e para isso você tem que tirar a água, né? E depois colocar a água na piscina. E aí você precisa de uma bomba. Não dá para você fazer isso aí à mão. Não tem condições. Você precisa de uma bomba. E essa bomba tem como essência de funcionamento um motor. E esse motor vai fazer com que a força dessa bomba seja o suficiente para poder retirar, sugar a água da sua piscina para você poder limpar. Aqui no nosso projeto bem mínimo, né, bem pequenininho, como é que esse motor servomotor, ele funcionaria? De que maneira ele iria funcionar? Bom, vamos lá para o nosso outro slide e a gente vai ver esse servo, como que ele é por dentro. Como é que eu vou fazer com que esse motorzinho possa girar esse meu braço para um lado e para o outro, né? Como é que vai funcionar isso? Bom, olha só. Eu tenho, claro, primeiro passo, eu tenho que executar uma força nesse motor. Esse motor ele tem que receber uma força. Que força é essa? Vamos lá. Opa, voltei. Ó, vamos lá. Vamos ter que escrever aqui, meu amigo. Ó. Força. Que aqui para nós eu vou chamar de força F. Força F. Essa força que vai impulsionar o que vai dar o start, né, nesse motor, é uma força dada em V, ou seja, em volts. Né? Eu tenho que aplicar uma tensão ali naquele motor para que ele possa reagir, para que ele possa fazer alguma coisa. E aí essa força em volts, ela pode ser de dois tipos. Quais são? A tensão volts, né? Ela pode ser em corrente alternada ou pode ser uma força em corrente contínua. Te pergunto, a bomba da piscina, aquela bomba lá que você tira a água, que suga a água, a mesma bomba que leva a água para a sua caixa d'água, por exemplo, aquele motor ali, ele funciona a corrente alternada ou corrente contínua? O que você acha? Você acha que aquele motor ali, aquele é um motor de alternada ou é um motor de contínua? Esse tipo de motor para bombas é um motor que funciona a corrente alternada. Por quê? Porque a potência desses motores são muito grandes para poder trabalhar, para poder fazer a sua função. Mas tem motores de corrente contínua? Claro que tem, que são motores para potências menores,
para fazer com que aquele equipamento funcione. E aí eu te pergunto, você acha que esse servomotor aqui do nosso pequeno Arduino, ele funciona a tensão alternada ou tensão contínua? Contínua, né? É claro, eu não posso botar uma corrente alternada nesse motor, senão eu vou explodir com ele. Então, esse meu servomotor, ele recebe uma tensão contínua para que ele possa fazer o start, né? Dar o start nele. E em que momento esse motor aqui, ó, vou dar um exemplo, eu peguei aqui um exemplo de um motor por dentro, né? Como é que ele funciona por dentro? Então, vamos olhar. Olha só o motorzinho aqui, ó. Ó, o motor aqui, ó. Tá vendo ele aqui? Tá vendo aqui embaixo que eu tenho 2 fios ligados a uma placa e os fios estão ligados à bombinha, né? Que é um motorzinho, digamos assim. Esses 2 fios aqui estão levando para esse motor uma corrente o quê? Contínua. Sim, uma corrente contínua. Quando o motor recebe essa tensão aqui, ó, recebe uma tensão, e a tensão é de corrente contínua, o que vai acontecer? Ele vai executar o que a gente chama de torque. O que é? Ó, tem aqui também, ó, torque. O que é torque no nosso ramo técnico de motores? Torque é o seguinte, vamos imaginar que eu coloque ali uma tensão de 5 volts. 5. Só que o motor é de 12 volts. Você acha que a força que eu vou aplicar nesse motor, ela é alta ou baixa? Baixa, né? Se o motor é de 12 e eu estou inserindo nele 5, eu estou inserindo uma tensão e esse motor vai ter uma força muito baixa. Isso é o torque. O torque de um motor é a força que ele exerce para funcionar. Quanto maior a força, maior é o torque. Quanto maior a tensão, maior é a força e maior é o torque. Então, olha só que interessante. Quando o motor está em movimento, quando ele está em seu start, digamos assim, ele tem um torque baixo, uma força baixa. Em compensação, a velocidade dele é muito alta, por ser exatamente o momento de start do motor. Quando esse motor ele é utilizado para iniciar um determinado serviço, né? Quando ele é usado para engrenar alguma coisa, fazer funcionar algum equipamento, esse torque que era baixo vai passar a ser um torque alto. Quanto maior forem os passos, né, na qual aquele motor iniciou aquele comando, essa força vai aumentando. Então, quando a gente liga o carro, vou dar um exemplo do motor do carro. Quando você liga o carro está parado, dormiu na rua, tudo ok, na garagem, beleza. Quando você liga o carro logo no iniciozinho e você quer sair com o carro imediatamente, porque está com pressa, numa emergência, você percebe que o carro ele não vai ter a força suficiente para sair voado, para sair em partida, digamos assim. Você precisa aquecer esse motor, você precisa fazer com que todas as engrenagens daquele carro possam atingir uma temperatura X para que as roldanas, as correntes, o combustível, enfim, tudo possa estar mais aquecido. E a mesma coisa acontece aqui na eletrônica. Quando a gente tem uma força que inicia, ela é baixa. Essa força, conforme ela vai passando pelos setores do equipamento, alguns são engrenagens, por exemplo, aqui eu tenho um motor que vai impulsionar uma série de engrenagens, está vendo aqui, ó, engrenagens, que vai fazer essa hélicezinha aqui girar, que é o objetivo do motor, né? Até chegar aqui, pode ter certeza que esse torque, essa força,
vai ser maior. E aqui ele me mostra um potenciômetro, né, na realidade, para regular a velocidade dessa hélice. Então, meus amigos, o princípio de todo e qualquer servomotor baseia-se no princípio de todo e qualquer motor. Diferença, que o servomotor trabalha com corrente contínua, diferente de bombas em geral, que trabalham com corrente alternada. Partindo desse princípio, a gente tem um controle, que será a nossa placa de circuito, onde essa plaquinha de circuito, para nós, é o famoso Arduino. Olha ele aqui ó, aparecendo. É o nosso Arduino. E esse Arduino, para fazer funcionar o meu servomotor, preciso de um controle. Não é isso? Preciso de um controle. Que controle é esse? Tem muitos projetos que muita gente usa o próprio controle de videogame, usa controle de televisão, usa controle de garagem de carro, de prédio. Depende do tipo, depende do que você for fazer, mas precisa de um controle. Beleza? Esse assunto, tranquilo? Então, nossa aula foi sobre servomotor. Uma coisa importante, na próxima aula, amigos, como já teve 2 aulas falando sobre 2 assuntos diferentes, a gente vai fazer uma atividade valendo ponto na próxima aula. Por enquanto, essa aula aqui não tem atividade, tá? São só conceitos, explicações. E aí, na próxima aula, eu já vou deixar uma atividade lá valendo ponto. Você já fique ciente aí que na próxima quinta-feira vai ter lá uma atividade para vocês fazerem. Beleza? Ó, meus amigos, ó, saúde para todo mundo. Vamos voltar, não sei quando, mas pretendemos, né? Vamos ver. Seja no virtual, seja no presencial, a gente está sempre junto. Um abraço para todo mundo aí. Até a próxima. Valeu!